nós fizemos aqui foi exatamente isso. Cantamos algo para o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada somente a Deus. Amém? Vocês estão bem? Vou perguntar de novo, vocês estão bem? Amém, louvado seja o Senhor. Como é bom poder estar aqui, como é bom podermos estar mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus. Como é bom poder falar de oração, como é bom, como tem sido bom essa série de mensagens, esses momentos que aqui estamos vivenciando. E hoje, mais uma mensagem dessa série, O Poder da Oração. E hoje o tema da nossa mensagem, o subtema desta série hoje, é a primazia da reconstrução. E tudo que nós iremos fazer na nossa vida, ou que vamos fazer, que é relacionado a construir ou reconstruir, é preciso ser feito sempre sobre um fundamento. Obrigado, irmã Daílza. Tem alguma coisa fazendo um chiado aqui, ó, bem alto, não sei se vocês perceberam. Tá né? Não sei o que é, mas depois vocês veem aqui. Ah, tá. Acho que é o violão, pode desligar o violão. Então, como eu estava dizendo, tudo tem o seu fundamento. E o fundamento que nós iremos falar nessa noite, tudo que nós precisamos construir ou reconstruir na nossa vida, nós precisamos entender que a oração é essa primazia, ou seja, aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo que é mais importante, aquilo que eu preciso dedicar mais tempo. Então a primazia da reconstrução, seja do que for reconstruir na nossa vida, ou do que nós iremos construir, nós precisamos começar a partir da oração, e somente da oração. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 1. O livro de Neemias, ele registra 8 orações, e são orações assim fabulosas. Não iremos falar sobre todas, mas a primeira, a primazia de tudo, onde tudo começou, onde tudo deu o start na vida de Neemias para que ele pudesse se tornar o grande líder que ele se tornou. Neemias, depois de Jesus Cristo, ele é considerado pela história como um dos maiores líderes de todos os tempos. Ele é estudado. As pessoas se debruçam sobre a história de Neemias, sobre o livro de Neemias, e estudam as suas ações, tanto no mundo empresarial, lidar na sociedade, nas lideranças que estão sempre surgindo. Sempre é falado sobre Neemias. Neemias é um baita exemplo de liderança, e naquele tempo e no tempo de hoje também. E tudo começa na vida de Neemias a partir de uma oração. Neemias capítulo 1, verso 4. Diz assim: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Que Deus abençoe sua palavra lida aos nossos corações, e que a palavra do Senhor, somente ela, produza frutos a 100 por 1 sobre a nossa vida nessa noite. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ficou ótimo. Deus, obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado por tua graça, pelo teu amor derramado sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque durante todo esse dia, Deus, em nossos afazeres, nas nossas rotinas, nós percebemos a tua boa mão de poder nos abençoando, nos dirigindo, guiando os nossos passos. E se tem alguém aqui que passou o dia inteiro e que não se voltou para o Senhor, e que passou o dia inteiro e as questões do dia o distraíram de tal forma que somente agora estão voltando os pensamentos e o coração para o Senhor, nós te rogamos, Pai, que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor venha a ouvir as nossas orações. E a nossa oração principal nesse momento é uma oração de gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque não adoramos a um Deus pelas coisas boas e maravilhosas que faz na nossa vida. Nós adoramos a um Deus porque Ele é bom, maravilhoso, eterno, excelso, grandioso, poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que nos salva, o Deus criador de todas as coisas. Nós adoramos a Ti por aquilo que o Senhor é para a nossa vida. E obrigado, Deus. Obrigado porque a partir, ó Pai, daquilo que o Senhor é, o Senhor nos abençoa. O Senhor derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor tem sido fiel a Deus, mesmo quando nós somos errantes e vacilantes. E o nosso coração, ó Deus, está repleto de gratidão ao Senhor nessa noite. Toma a vida de cada um dos Teus servos em Suas mãos, ó Pai. E nesta hora, Deus, nós Te rogamos, Espírito Santo, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa jogar por terra toda distração, jogar por terra toda barreira, e que possamos sair daqui alimentados por Tua palavra, pela Tua presença, por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo há de ministrar sobre a nossa vida nessa noite. Então Te rogamos, mais uma vez, neste culto que é entregue ao Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós aprendemos que a oração, ela sempre foi, ela é, e ela sempre será o passo para a reconstrução de qualquer coisa na nossa vida. Tudo que nós iremos fazer, nós temos que partir da oração. E Neemias, ele se levanta como o grande reconstrutor, né, dos muros da cidade, se levanta como um grande líder, mas tudo começou a partir da oração. Muitos falam de Neemias, o grande líder que conseguiu, com pouco mais de 50 dias, reerguer aquele muro, juntar o povo, e fez coisas maravilhosas, mas poucos conhecem Neemias como um homem de oração. E o que o livro de Neemias traz para nós é que ele era um homem de muita oração. Ele começa orando, ele faz orações diversas dentro do seu livro, ali dentro daquele momento do pouco mais de 50 dias que ele vivenciou ali naquela reconstrução do muro. E é interessante que quando a gente olha para o nome dele, o significado de Neemias, que é consolador, ou consolado por Deus, ou aquele que consola, a gente encontra exatamente isso na vida de Neemias. Ele foi consolador, ele foi um homem de oração, ele foi um homem que encorajou outros a também se engajarem na grande obra que estava diante deles. Mas o que me chama mais atenção na vida de Neemias, acima de tudo isso, de um homem consolador, encorajador, é que Neemias foi esse homem de oração. E olha, se você de repente pensa assim, pastor, mas eu não tenho muito tempo para orar, minha vida é muito corrida, meu dia começa de uma forma muito frenética,
Eu já acordo atrasado para o trabalho, já tenho que sair correndo, porque e aí no ônibus também acabo me distraindo com as conversas, não consigo orar, e aí chega no trabalho, não tenho tempo, a hora do almoço é corrida, e aí quando eu volto para casa eu volto dormindo, porque eu volto cansado do ônibus lotado, e aí aí foi o dia, e aí não consegui orar. É muita coisa no meu dia. Mas quando a gente olha para a vida de Neemias, Neemias é um homem ocupado demais. O Neemias não era nenhum desocupado. Neemias era um homem que tinha muitos afazeres. E é interessante que mesmo tão ocupado, mesmo com tantas coisas para realizar, para fazer, como aquele copeiro do rei que ele era, né, e devia ser um excelente copeiro, devia ser uma pessoa assim, acima da média naquilo que ele fazia, como ele servia ao rei, ele encontrava tempo para orar. Nós precisamos entender uma coisa, existe uma frase que é anônima, mas que é muito real, que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Simplesmente, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. É Deus que realiza através da vida do homem que ora. Então, o que isso significa? Se eu só me engajar em trabalhar, querido, eu não estou permitindo com que Deus venha realizar através da minha vida. Então eu tenho que investir tempo em oração para que Deus venha a realizar as suas obras e os seus feitos através da nossa vida. Amém, querido? Neemias começa o seu ministério orando. E aí ele traz alguns ensinos poderosos. E eu quero compartilhar com você nessa noite algum desses ensinos. Neemias nos ensina que nós devemos orar quando a necessidade se torna urgente. Quando a necessidade se torna urgente na nossa vida, nós devemos orar. Neemias, ele fica sabendo, por um dos seus parentes, que a coisa lá em Jerusalém estava feia demais, que os muros caíram, que a coisa o negócio estava complicado. E aí, o que Neemias faz? Ele reconhece que era uma necessidade urgente. E necessidade urgente, quando nós tomamos conhecimento, é necessário parar tudo e buscar a Deus. E aí nós olhamos para a vida de Neemias, e o próprio Neemias, ele testemunha sobre aquilo que era necessário fazer diante da notícia que ele havia recebido, que a cidade estava destruída. Porque o texto que nós lemos diz, quando eu ouvi essas coisas, quando ele escuta o relato, que o povo estava passando fome, a cidade estava destruída, a coisa estava feia demais. Aí ele vai dizer, eu passei os meus dias, ele está dizendo, ele está relatando, eu passei os meus dias jejuando, eu passei os meus dias orando ao Deus dos céus. Neemias está dizendo assim, quando a gente sabe de algo que é uma necessidade, quando alguém está passando por uma dificuldade, quando a gente recebe um pedido de oração, pode deixar para depois não, tem que orar naquela hora. Tem que começar a buscar o Senhor a partir daquele momento. Eu aprendi isso, né, com o pastor Noel, não sei quantos conhecem o pastor Noel. O pastor Noel, um dia, passando pelo estacionamento, lá na igreja de Venda das Pedras, a gente ficamos... Nós ali, algum grupo de seminaristas, ficamos sabendo de uma notícia terrível que havia acontecido. E a gente ali no estacionamento falou, gente, vamos reunir para orar? E aí o pastor Noel via passando, né? Aí falamos assim, pastor, ora por fulano, que aconteceu uma coisa bem chata com fulano, né? Então ora pela vida desse irmão. E ele falou assim, ó, vocês vão fazer o quê? Falei, a gente vai orar, então vou me juntar a vocês, porque toda vez que alguém pede, toda vez que alguém faz um pedido de oração, é para orar naquele momento, deixa passar não, irmão. Deixa passar não. Aí ele já deu uma aula, né? Deixa passar não, porque depois você vai se distrair, você não vai lembrar de orar. E se está pedindo oração, é porque é urgente. E não custa nada a gente parar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e buscar a Deus em favor daquela pessoa. É porque crê no poder da oração. Quem faz isso crê no poder da oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso é bíblico.
A oração, pastor, mas eu não sou justo. É sim, irmão, você é justificado em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Que as nossas orações, ela pode muito em seus efeitos. Então, irmão, em nome de Jesus, toda vez que você souber de alguém que está passando por uma dificuldade, toda vez que colocar lá, ora por fulano, começa a orar. Volte seu pensamento a Deus pela vida daquele irmão. O nosso clamor, ele chega ao trono da graça de Deus. Você está aprendendo que quando a gente ora, você já aprendeu isso aqui, nessa série de mensagens, nós estamos ligando a terra aos céus. A gente está ligando o altar ao trono de Deus. É algo assim tão poderoso. Então, pega essa prática, ora. E aí o pastor Noel, ele falou assim, toda vez eu não guardo pedido de oração, eu entrego a Deus o pedido de oração. Isso é tremendo. Ele falou, não guardo. Pode ser onde for, pode ser na fila do banco, na loteria, dentro do ônibus, aonde for. Se foi feito um pedido, eu entrego esse pedido a Deus. Eu entrego aquele pedido, aquele motivo ao Senhor. A gente não deve guardar pedido de oração, a gente deve entregar a Deus. Amém, queridos? Neemias nos ensina que devemos orar reconhecendo a soberania de Deus. Olha o verso 5, coloca o verso 5. Eu disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. O homem de oração, quando ele se aproxima de Deus, ele se aproxima de Deus com um profundo senso de reverência de quem Deus é. Neemias começa a sua oração adorando a Deus. Ele entende que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ó Senhor Deus dos céus, Tu és um Deus grande e temível. Ele está focando a sua oração na grandeza de Deus. E aí a gente aprende com Neemias o quê? Se a gente está diante de um grande desafio, se a gente está diante de uma grande dificuldade, seja o que for na nossa vida, pode ser um diagnóstico, pode ser questões financeiras, pode ser problemas no casamento, pode ser o que for, irmão. Começa a sua oração exaltando a Deus. Por quê? Porque você está demonstrando para a sua dificuldade, para aquilo que você necessita, o tamanho do seu Deus, e aquilo se torna tão pequeno diante de Deus. O que você está revelando? Mas aquilo me desestruturou, aquela notícia, esse diagnóstico, eu tenho que passar por uma cirurgia, a coisa complicou demais. O que está acontecendo? Pô, meu casamento está acabando. Olha só, irmãos, começa orando a Deus, declarando quem Deus é. Isso é reverenciar Deus. Tem muita gente que não compreende a palavra reverência. Acha que reverência é ficar parado, posição de quase sentido, sem se mexer. Reverência é reverenciar alguém, e reverenciar a Deus é reverenciar o que Deus é. Grande, Deus dos céus, Criador sobre todas as coisas. E quando nós fazemos isso na nossa oração, a gente percebe que a nossa dificuldade se torna pequena. É aquele jargão, apresenta o seu problema, apresenta o seu problema a Deus. Você vai perceber que ele se torna pequenininho. Pequenininho, querido. Neemias está nos ensinando. O que Neemias está nos ensinando? A se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus. Reverencie Deus. Declare nas suas orações o quão soberano Ele é, o quão onipotente Ele é. Declare nas suas orações diante de quem nós devemos nos curvar. Declare nas nossas orações que nós iremos fazer, que nós estamos chegando diante de Deus com temor e tremor. Isso é a reverência bendita. Isso é a total rendição a Deus. Isso é a total convicção de que quanto maior Deus se torna para nós, menor se torna o nosso problema, irmão. Quanto maior eu conheço Deus, quanto mais eu conheço Deus, quanto maior eu sei quem Deus é, menor se tornam as nossas dores e os nossos problemas. Então Neemias está nos ensinando
Neemias nos ensina que nós devemos orar com urgência. Neemias nos ensina que nós devemos chegar diante de Deus, declarando quem Deus é, cheio de reverência, reverenciando a criação, reverenciando quem Deus é para a nossa vida, querido. Ele é Deus onipotente, poderoso. Neemias nos ensina uma terceira coisa. Neemias nos ensina que na nossa oração nós devemos declarar também que Deus é um Deus fiel. A parte final do verso 5 vai dizer assim: aquele que cumpre a tua aliança e usa de misericórdia com aqueles que te amam e obedece aos teus mandamentos. Um homem de oração, uma mulher de oração, ela sabe que Deus é fiel. E ela sabe que Deus é um Deus de aliança. Neemias expressou isso de uma forma tão objetiva na sua oração, porque a oração de Neemias está baseada na fidelidade de Deus, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que cumpre as alianças que Ele tem para com o homem. O texto nos ensina que Neemias tem disposição para orar, porque ele conhecia o caráter fiel, misericordioso de Deus. Então Neemias sabia muito bem que a sua oração não ia ficar sem resposta. Deus é fiel, irmão. Deus tem uma aliança para conosco. Ele prometeu estar conosco, não nos abandona em nenhum momento. Então vamos chegar confiante diante do trono da graça, como a palavra nos ensina. Nada de começar nossas orações com derrota, já achando que tudo já acabou. Não, vamos começar orando, crendo no Deus fiel, no Deus poderoso, no Deus onipotente que nós servimos. Quando a gente olha essa oração de Neemias, que oração poderosa! Só que você vai se surpreender mais à frente, o tempo dessa oração. Mas Neemias nos ensina que nós devemos perseverar. Você já percebeu que perseverar é um adjetivo, uma qualidade de todo homem e mulher de oração? Jesus perseverou. Nós aprendemos isso no domingo pela manhã, quando Jesus estava ali no Getsêmani, e que ele diz que orou insistentemente. Não é orar uma vez, não é orar 2 vezes, é orar o tempo todo. Verso 6: os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos, para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti, dia e noite. Olha só o que Neemias está dizendo: olha, eu não faço só em alguns momentos, não, eu estou orando a ti, Deus, dia e noite. Eu estou orando pelos israelitas, eu estou orando pelos teus servos. O que Neemias está nos ensinando? Que não podemos descansar, que não podemos relaxar, que não podemos perder o estímulo, que não temos tempo para ficar nos distraindo. Neemias foi incansável em sua oração, ele orou continuamente, ele orou com perseverança. Muitas vezes começamos a orar por uma causa, por alguma questão, e a gente nem percebe, a gente já abandonou uma oração, a gente já não lembra mais. Sabe quanto essa oração de Neemias, quanto tempo ele orou dessa maneira? Quando ele diz ali dia e noite, Neemias orou 120 dias. Você está pensando assim, Neemias orou e Deus atendeu. Foram 120 dias, 4 meses orando dia e noite. Orando dia e noite, né, pelos teus irmãos que estavam lá sofrendo. 120 dias. 120 dias com choro, 120 dias com muita oração, de dia e de noite. O que Neemias está nos ensinando? Vamos insistir com Deus. Pastor, eu não quero ser importuno,
vou ficar toda hora pedindo a Deus a mesma coisa. Meu irmão, Neemias ficou 120 dias, dia e noite, pedindo a Deus. Não podemos desistir de orar. Sabe por que eu não posso desistir de orar? Sabe por que você não pode desistir de orar? Porque o que está em jogo é valioso demais. O que está em jogo? É o seu casamento, é a sua esposa, é o seu marido. O que está em jogo é a sua vida financeira, é o seu trabalho, é o seu curso, é a sua faculdade, são os seus filhos. O que está em jogo é uma salvação de um bairro, a salvação da sua família. Então não podemos desistir, irmão. Temos que insistir. Pastor, o que está em jogo é minha saúde física. Então não para não, desiste não, porque é valioso demais. O que está em jogo é minha saúde emocional. Continua orando, continua buscando, jejua, ora de dia, ora de noite, busque. O que não vale é desistir, o que não podemos é desistir, amém? Neemias nos ensina que ao orar, nós devemos reconhecer e confessar os nossos pecados e o pecado do povo. Essa é forte demais. Verso 6 e verso 7. Verso 6, a parte B ali, parte final. Ele vai dizer: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, e eu e a minha família também pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Neemias era um homem consciente. Ele sabia por que o povo estava sofrendo. Ele tinha consciência da derrota daquele povo. Ele tinha consciência o porquê que eles estavam no cativeiro. Neemias, ele está nessa oração, ele está nos mostrando de que ele tinha total consciência que foi Deus que entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia. Ele tinha total consciência que foi o pecado do povo que trouxe miséria, que trouxe fome, que trouxe o cativeiro. Foi o pecado. Você sabe, foi, Deus avisou através dos profetas, mas eles não deram ouvido. Mas Neemias, ele se coloca junto. Ele diz: nós pecamos, Deus. Não só eles que estão lá sofrendo, não. Eu sou escravo. E eu sou escravo hoje porque eu pequei. E se eles estão sofrendo lá em Jerusalém, eu não sou melhor do que eles. Meu pecado não é diferente do deles, é o mesmo. Então eu confesso, eu reconheço que pequei, reconheço os nossos erros, eu peço perdão pelos meus e pelos pecados deles. Eu peço perdão porque eu sei que eu e a minha família, nós pecamos. E isso, querido, eu já falei sobre isso aqui. Mas se o Espírito Santo, ele está me incomodando para trazer essa palavra novamente. Irmãos, nós precisamos entender que quando um de dentro da nossa casa, quando um cai, quando um peca, não é a derrota de um, mas ele traz miséria, traz dores para todos que estão naquela casa. Tem gente que acha, não, mas todo mundo sofre. O erro de um chefe de família, os filhos sofrem, a esposa sofre, todos sofrem. Não tem essa de que achar que não é só, não, todo mundo sofre, todo mundo. Então tem muita gente, não é minha vida, eu faço o que eu quero. Não, irmão, é sua família. Então a gente precisa
confessar. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Provérbios 28, 13, ele vai dizer que quem esconde os seus pecados não prospera. E a palavra está dizendo não prospera. Não estou falando de teologia de prosperidade, é realidade, é a palavra de Deus. Pastor, não prospera em nada que eu faço dá certo. Eu não consigo terminar um curso, eu não consigo avançar na minha vida financeira, na minha família ali, nada funciona, nada dá certo. Porque quem esconde os seus pecados não prospera. É um axioma. Não tem como prosperar com pecado escondido. Pastor, mas o ímpio está cheio de pecado e está prosperando. Ímpio não tem aliança com Deus. Você tem, irmão. Nós temos aliança com Deus. Nós temos compromisso com o Senhor. Louvado seja Deus que esse verso não termina apenas nessa primeira parte. Mas ele diz que quem confessa e abandona, confessar e abandonar, alcança misericórdia. Ou encontra misericórdia em algumas versões. Mas Neemias ele ainda nos ensina uma sexta coisa. Neemias nos ensina que as orações estão baseadas nas promessas. As orações de Neemias estão baseadas na promessa de Deus. Está baseada na palavra de Deus. Olha aqui que diz o verso 8. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Neemias está falando da palavra. Neemias está orando a palavra de Deus. Irmãos, orar a palavra. Nós ainda iremos ter uma série de mensagens só sobre isso, orando a palavra. Porque o que existem de livros de mais de 200 anos que já foram escritos, falando de como é necessário orar a palavra de Deus, não está falando de reza, não. Está falando de ter o entendimento da palavra e usar essa palavra de Deus nas nossas orações, quando iremos falar com Deus. E quanto isso é importante. A gente encontra agora Neemias. Você vai na oração de Jonas, que nós iremos estudar domingo, e aí eu já estou dando um... Como é que é o nome? Um spoiler. É spoiler, tá certo? Tá certo? Amém. E eu já estou dando um spoiler, que Jonas, quando ele ora, dentro do ventre, Jonas não faz uma oração da cabeça dele não, Jonas está citando um salmo. Jonas, ele cita um salmo na sua oração. A palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas. Elas não andam separadas não. Então, para uma vida fervorosa de oração, é preciso conhecer a palavra. Porque a palavra que é o combustível que alimenta a nossa fé, a nossa alma. A palavra é o combustível que vai alimentar a nossa vida de oração. Então, um homem e uma mulher de oração precisa ter zelo no cumprimento da palavra de Deus. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Neemias está orando, baseado na palavra de Deus, está falando, o Senhor falou com Moisés lá atrás, está escrito, está ali na Torá, eu li a Torá está escrito, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Pastor, qual é a importância de orar? Se a palavra, baseado na palavra, é porque orar baseado na palavra de Deus é orar segundo a vontade de Deus. As maiores orações que estão descritas na Bíblia estão descritas nas promessas reveladas de Deus na palavra. Então, querido, nós aprendemos muita coisa com Neemias. Nós aprendemos com Neemias que se recebermos um pedido urgente, recebemos um pedido de oração, precisamos orar a Deus, colocar diante do Senhor. Nós aprendemos com Neemias que nós devemos insistir, sim, insistir em oração, orar de dia e de noite, buscar a Deus.
Nós aprendemos com Neemias que nós devemos, quando chegarmos em oração a Deus, que nós devemos orar de acordo com o caráter de Deus, a grandiosidade de Deus, a onipotência de Deus, que devemos orar baseado na fidelidade do Senhor. Nós aprendemos, querido, que devemos conhecer a palavra de Deus, para que possamos, inclusive, orar segundo a vontade dEle. Mas um homem e uma mulher que oram, e aí eu quero encerrar com essa palavra, um homem e uma mulher que ora, ele não apenas ora, ele ora e tem ação, ele faz uma oração, ele investe tempo em orar, para que ele possa depois ter a ação segundo a vontade de Deus. Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias lamentou, Neemias chorou 120 dias, 4 meses. Ele coloca a sua causa diante de Deus. E aí depois de 4 meses, ele coloca a causa dele não mais diante de Deus, ele coloca a causa dele diante do rei. Depois de 4 meses ele diz: agora é hora de agir, agora é a hora de colocar em prática tudo aquilo que Deus falou comigo no secreto. Neemias ora e toma as medidas práticas depois da oração. Neemias vai ao rei, informa a esse rei sobre a condição do seu povo. Neemias faz pedido a esse rei, ele pede cartas, ele vai pedir também madeira, vai pedir muitas coisas, ele verifica a condição do povo, quando ele chega lá. Se você continuar, você conhece a história, ele não chega já, começa a agir, ele vai ver como é que está o povo, ele vai olhar, ele vai sondar, ele mobiliza o povo. Neemias, ele triunfa sobre toda a oposição que se levanta. Você lembra, Sanbalat, Tobias, a turma lá do contra, e que vai ter sempre, e vai ser, sempre terá na nossa vida a turma do contra. Neemias prevalece sobre eles, prevalece sobre as dificuldades. Como que Neemias venceu tudo isso? Pela oração. Ele passou 4 meses buscando a direção do Pai. Ele sabia exatamente o que era necessário fazer. Ele estava fortalecido para o que iria enfrentar. Então, pela oração de Neemias, um obstáculo que era algo que intransponível, era algo impensável, se tornou possível. Porque depois, o que acontece? O rei, o coração do rei se compadece com Neemias. Os muros foram levantados, a cidade reconstruída. Tudo isso por quê? Preste atenção nisso. Eu sempre tenho uma fala no final. Se você não guardou nada até agora, guarda isso pelo menos. Tudo isso aconteceu por causa de que um homem se posicionou neste mundo natural, mas se posiciona de uma forma sobrenatural, porque existe um mundo espiritual. Tudo isso foi possível porque um homem se posicionou no mundo espiritual. E qual é o posicionamento no mundo espiritual? Oração. Quer alcançar seus objetivos? Se posicione em oração, porque toda vez que nós nos posicionamos em oração, nós estamos tomando posição no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele responde sobre esse mundo natural que nós vivemos. É ele que rege. O rei concordou, o povo se uniu, reconstruíram tudo. O resultado, 52 dias. Irmãos, ninguém, por forças humanas,
por mãos humanas, conseguiria reconstruir aquele muro em 52 dias. Mas alguém posicionado no mundo espiritual, recebendo a direção de Deus, ninguém segura. Ninguém segura. O milagre, o impossível, se torna possível. Chegou um momento, e você conhece a história, no lado, uma mão, estava uma lança, na outra, vou usar uma expressão do dia de hoje, estava uma colher de pedreiro, estava uma ferramenta para poder reconstruir o muro, na outra estava uma lança, porque se viessem os inimigos, eles estavam prontos, eles estavam prontos para tudo, eles estavam prontos para a guerra, e eles estavam prontos para a reconstrução, mas nada iria impedir eles de alcançar o objetivo. Se posicione no mundo espiritual, nada vai conseguir impedir você de alcançar seus objetivos. Amém, queridos? Então se coloca de pé, vamos nos posicionar diante do Senhor. Eu quero dar oportunidade. E como eu não vou, e a gente não consegue, no momento em que nós oramos, de lembrar de todos os pedidos de oração, então a gente já vai fazer o pedido em forma de oração. Pastor, pedido em forma de oração? Sim. Só para você entender. Eu vou falar assim: Pai, só um exemplo, coloco diante do Senhor. E aí você vai levantar a sua mão e vai dizer o seu motivo de oração. Nós já estamos orando. E aí você vai dizer qual é o seu motivo. Pela minha vida, pelo parente, pela minha mãe. Você diz um nome, você diz, né, para quem você quer que essa oração seja feita nesse momento. Vamos fazer assim? Combinado? Então, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. E a Tua palavra nos ensina a orar. A Tua palavra nos ensina a nos posicionar. E nessa hora, Deus, estamos tomando posição no mundo espiritual, crendo que oramos ao Deus do impossível, ao Deus do sobrenatural. Pai, existem pessoas aqui que têm um desejo no coração e estão com um pedido no coração. Precisam reconstruir algo. Ou estão intercedendo pela reconstrução da vida de alguém, seja na saúde física, espiritual, seja nos relacionamentos. Então, Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um que vai estar sendo falado aqui a partir de agora. Alguém tem um pedido de oração para fazer? Só levantar a mão e falar. Claudiane, pela família, irmã Zilma, pelo esposo da irmã Anicinha. Amém. Amém. Pela saúde dela, pela saúde da irmã Mitéia, mãe do Rony, trabalho da Isamara. Isso, amém. Mais alguém lá atrás? Vai pedindo? Amém. 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 Louvado seja Deus. Também colocamos o neto do irmão Diácono Kreber. Fugiu o nome agora, mas o senhor sabe. Gael. Colocamos o Gael. Vamos continuar a nossa oração. Pai, o Senhor ouviu cada pedido, cada oração feita agora, Deus. Nós te rogamos, Pai. Assim como Neemias
intercedeu lá atrás. Nós reverenciamos quem o Senhor é. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus sobre este universo. O Deus que comanda a história. Deus que cumpre as tuas promessas. Vem com o teu poder. Vem agir sobre todas essas súplicas, esses clamores. Vem, Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, que muitas das vezes, sim, Deus, não somos o servo a qual o Senhor gostaria que nos tornássemos. Estamos distantes disso. Reconhecemos, ó Pai, que em muitos momentos nós vacilamos, nós erramos, nós pecamos. Nós reconhecemos, Senhor. E nós pedimos, Pai, com muito temor e tremor diante do Senhor nesta hora, que a tua misericórdia, graça e teu favor estejam estendidas sobre a nossa vida e que o Senhor venha ouvir a nossa oração. Responde, Deus, cada clamor que foi colocado diante do Senhor nessa noite, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus, porque sentimos a tua presença. Obrigado, Deus, porque nós oramos com fé. Fé é essa produzida somente pelo teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Temos a certeza de que o Senhor, Deus, irá abrir portas, de que o Senhor irá fazer os milagres, de que o Senhor vai restaurar casamentos, que o Senhor vai restaurar famílias, que o Senhor vai restaurar a saúde física, que o Senhor vai restaurar a saúde emocional, de que o Senhor vai trazer a cura. Deus, nós cremos. Então, Deus, cada pedido aqui colocado diante do Senhor, que cada um deles se torne um testemunho do teu agir, da tua misericórdia e do teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Você foi abençoado, querido? Você pode aplaudir ao nosso Deus? Toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Deus. Pode se assentar, querido. Estamos chegando no final do nosso culto. Obrigado pela presença de todos. Temos um bonito grupo. E amanhã tem mutirão. Se você puder nos abençoar, amanhã a partir das 18 horas já estaremos aqui, né? Venham ajudar. Pastor, eu não posso fazer muita coisa não, mas se você puder vir fazer um mínimo já é muito, querido, já é muito. Né? Eu agradeço que na segunda-feira tivemos um mutirão assim, um espetacular. Né? Muitos irmãos, quase 30 irmãos presentes aqui, parecia culto. Era culto, né? Só que é um culto diferente, né? Estávamos alegres, contentes, tivemos aqui uma janta maravilhosa. Papai nos abençoou com uma janta, né? E amanhã nós teremos também sexta-feira. Quem veio na segunda,